para a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Nós vamos ler alguns versículos, glória a Deus, e nós estamos, já durante algumas, eu vim observar isso, não foi algo intencional, mas já durante 3 semanas a gente está falando assim, em assuntos que estão se linkando um com o outro, e nessa noite nós queremos usar como base para aquilo que Deus colocou no nosso coração, Salmo 42, que diz o seguinte: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: aonde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passeava com a multidão do teu povo, e guiava essa multidão em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidões em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre sede de Deus. Sede de Deus. O salmista que escreveu, não foi Davi que escreveu esse salmo, foi um dos filhos de Corá. Ele escreve, ele começa dizendo: como suspira a corça pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira. Ele vai usar aqui nessa analogia um animal, que é um animal bonito. A coça, ela é um animal que ele pertence à família dos cervos, que é encontrada em várias regiões do mundo. A corça, ela tem algumas características. Eu trouxe até algumas fotos dela aqui. Olha que animal bonito. A característica física da corça: a corça, ela tem um corpo elegante e esbelto, adaptado para agilidade e velocidade. Ela possui pernas longas e finas, permitindo movimentos rápidos e saltos graciosos. A pelagem da corça é de cor marrom avermelhada, ajudando na camuflagem em ambientes naturais como floresta e campo. Chifres: o macho, na maioria das espécies da corça, possui chifres que são ramificados e crescem anualmente. Os hábitos alimentares desse animal são herbívoros. Alimenta-se principalmente de brotos, folhas, ervas e casca de árvores. A corça geralmente habita em áreas arborizadas, em florestas, em campos. E o comportamento desse animal
é um comportamento tímido e cauteloso. Ele prefere evitar o contato direto com o humano ou com os predadores. A corça são apreciada pela sua beleza e elegância. Em vários textos da Bíblia, esse animal é utilizado para se referir ao ser humano, para revelar, eu notei algumas coisas aqui. Primeiro, o desejo de Deus de nos colocar e nos capacitar para vivermos em lugares altos. O Salmo 18, 33 vai dizer o seguinte: torna os meus pés ágeis como da corça e sustenta-me firme nas alturas. A corça também, a Bíblia fala da capacitação para fugir de ataques do inimigo. Esse animal, ele é muito interessante, porque, primeiro, ele é um animal que ele necessita tomar água constantemente. Por quê? Porque se ele deixa de tomar água, ele começa a expelir, ele começa a soltar um cheiro, que esse cheiro atrai os seus predadores naturais, como o leão, como a onça, como os chacais. Então eles precisam sempre estar tomando água, para que eles possam disfarçar o seu odor. E o salmista está dizendo o seguinte, ele está narrando aqui uma perseguição de uma corça, por não achar naquele momento um lugar para beber água e para se esconder na água. Ela começa a expelir o seu cheiro, e esse cheiro dessa corça, ela começa a atrair um predador. E aí começa aquela perseguição que você já deve ter visto em documentários que falam da natureza. O leão começa a correr, o predador começa a correr atrás dessa corça, e ela sabe que a única escapatória dela é correr à frente desse predador em direção à água. Porque ela sabe que na água ela vai poder não só beber, mas como ela está sendo perseguida, ela vai poder mergulhar nessa água e disfarçar o seu cheiro, para que possa ocultar dos seus predadores. Então chegar na água é uma questão para a corça de sobrevivência, é uma questão de vida ou de morte. É por isso que o salmista, ele vai dizer: como suspira, como anseia a corça pelas correntes de água, porque ela está sendo atacada, ela está sendo perseguida, e ela vai procurar um rio aonde ela pode entrar, e a água vai começar a levar o seu cheiro, que está atraindo o predador. E o salmista vai dizer: assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma. Veja bem que ele não está dizendo espírito, ele está dizendo: a minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus vivo. Olha, interessante que ele está falando aqui, e nós precisamos prestar atenção nos detalhes. Eu aprendi que até a vírgula na Bíblia, ela fala comigo. Ele está dizendo: assim como a corça
anseia pelas correntes de água, ou seja, não água que está parada, mas águas que estão correndo. Ele está dizendo: assim a minha alma tem sede de ti, o Deus vivo. Ou seja, um Deus que tem vida. Água corrente quer dizer o seguinte, que naquela água tem oxigênio. Quem tem aquário na sua casa? Mas é aquário, irmão, não é aquele tipo que a gente põe uma caixa lá, mas aquele aquário que você põe peixe, que você tem que colocar aquela bombazinha de oxigênio para oxigenar a água. Por quê? Porque quando você oxigena a água, você cria um ambiente para que o peixe possa sobreviver. Aquela água não é água morta. Já ouviram falar no Mar Vermelho? Ou melhor, no Mar Morto? Por que que aquele mar é um mar morto? Porque ele corre, o Rio Jordão corre junto com os outros rios, e ele acumula ali em um lugar onde fica preservado, não tem oxigênio nenhum. E como aquela água é parada, não tem oxigênio nenhum, é um lugar onde tem muito sal, ali não tem vida nenhuma, embora para se cumprir a profecia de Isaías, se filmar um tempo desse, que já está começando a ter vida ali no Mar Morto, para dizer que está próximo à volta de Jesus. Mas nós não estamos falando sobre Apocalipse aqui hoje. Não tem vida nenhuma. Então a água, ela precisa o quê? Para ela ter vida, ela precisa estar em movimento, se movimentando. E o salmista está dizendo: assim como a costa anseia pelas correntes de água, assim a minha alma suspira, a minha alma tem sede do Deus vivo, daquilo que me dá vida. E o interessante é que ele diz: a minha alma. Por quê? Ele está falando sobre sede. Ele está falando sobre necessidade de beber de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele certa vez se comparou com a água viva. Ele disse: todos aqueles que têm sede, venha a mim e beba. Você sabe o problema da humanidade de não se satisfazer com nada? É sede. Mas não é sede, e elas pensam que vão matar a sua sede no seu trabalho, nos bens que ela adquire, na sua conta bancária. Mas a nossa sede, ela só pode ser matada na água da vida, no próprio Jesus. Jesus Cristo disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque rios de águas vivas brotarão do seu interior, ou do seu ventre. O salmista, ele está falando algo muito interessante, que a alma dele tem sede de Deus. Agora vamos trazer primeiro o natural, para que nós possamos entender o sobrenatural, aquilo que Deus está falando para a nossa vida nessa noite. Nós precisamos naturalmente tomar água. A gente precisa tomar de 2 litros, 2,5 a 3 litros de água, para a gente poder se hidratar. A água é vida. Água é vida. Você sabia que a água, ela te ajuda a emagrecer? A água ajuda a emagrecer. A água é um dos se a gente pode falar de alimentos que não, de maneira nenhuma, não tem contraindicação, a não ser que você, né? Você entendeu? Mas a água, ela ajuda cada um de nós a emagrecer. Mas tem pessoas
que não gosta de tomar água. Tem alguém aqui assim? Tem pessoas que não gostam, eu conheço pessoas que não gostam de tomar água. E aí o que acontece? Isso vai prejudicar o que? O funcionamento do seu rim. Vai deixar de hidratar algumas partes do corpo. Nós precisamos tanto da água, porque eu não sei você, mas, por exemplo, eu acordo, eu durmo, né? Igual meus avós dormiam antigos, eu durmo com a garrafa de água perto, porque eu acordo de madrugada, a minha boca, ela está seca, mas sem saliva nenhuma. E quando a gente dorme, a gente se desidrata. Então não tem algo melhor do que você acordar de manhã cedo e dar aquele gole de água, sabe? Porque aquilo ali já ajuda a eliminar tudo aquilo que ficou à noite. Mas tem gente que não gosta de tomar água. E o interessante, por exemplo, numa época de hoje, fez muito frio. E quando está frio, igual está hoje, tem pessoas que também não gostam de tomar água, acham que não é necessário tomar água. Mas eu quero dizer para você que num frio desse, é mais necessário você tomar água muito mais do que quando está no calor. Porque a gente acha, porque está frio, a gente não consegue sentir vontade de tomar água. Quando a nossa vida espiritual, ela está fria, o que acontece? A gente começa a se afastar mais e mais da água da vida de Jesus Cristo. Está vendo o paralelo? Toda vez que a nossa vida espiritual está mais fria, é um momento que a gente se afasta mais da igreja, é o momento que a gente deixa mais de ler a Bíblia, é o momento que a gente deixa mais de ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque o frio, ele mostra para a gente que não há uma necessidade de se hidratar, mas quanto mais frio estamos, quanto mais frio o tempo está, mais precisamos nos hidratar. Quanto mais gelado espiritualmente nós estamos, mais precisamos ir à fonte da água viva. Ninguém precisa pedir para um ser humano, por exemplo, se ele está trabalhando o dia inteiro no sol, ele já leva o quê? A sua garrafa de água. Se ele vai na academia, quando ele está na academia lá treinando, o corpo dele começa a aquecer e automaticamente o corpo pede o quê? Mais água. Ele não precisa fazer esforço nenhum. Quando nós estamos hidratados, quando nós estamos pegando fogo espiritualmente, sentindo a presença de Deus espiritualmente, o nosso coração está sendo aquecido pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais o nosso coração está sendo aquecido pelo Espírito Santo de Deus, pela unção de Deus, mais a gente quer estar bebendo da água da vida. É igual a nossa vida lá fora, a nossa vida material. Quanto mais quente nós estamos, mais queremos tomar água. Quanto mais frio estamos, menos a gente quer tomar água. Até as pessoas que tomam regradamente os 2 litros a 3 litros e pouco de água por dia, num dia como hoje, ele bebe menos água porque ele acha que ele não está precisando, mas precisa. Precisa. Quando você bebe água, você começa a eliminar tudo aquilo que está prejudicando o teu corpo. Começa a sair. Quanto mais
da água espiritual de Jesus Cristo nós bebemos, mais pecado vai saindo, mas aquilo que contamina o nosso corpo vai saindo. É por isso que nessa noite eu quero falar sobre sede da presença de Deus, sede de Deus. Quem tem sede de Deus, ele tem uma expectativa pela presença de Deus. O Salmo 42, verso 2 diz: a minha alma, ela tem sede de ti. E a alma, nós cremos, como Nazareno, Armínio, Wesleyano, nós cremos no corpo, na alma e no espírito. Por isso que a minha fala, aquilo que eu prego, sempre vai ter 3 direções certas, não vai ter 4, é 3. Ou ela vai atingir a parte que você precisa melhorar, como pessoa, como corpo, ou ela vai atingir a tua alma, que é a tua mente, o centro das tuas emoções, ou ela vai atingir o teu espírito. Então eu creio, e a Bíblia me respalda, que o homem é feito de corpo, alma e espírito. E o salmista, ele está dizendo assim: assim como a minha alma tem sede, ele não está falando o meu espírito tem sede, ele está dizendo que a alma é por onde entra a presença de Deus na nossa vida. A nossa fé, ela não é uma fé irracional, ela não é uma fé louca, ela é uma fé que pensa. John Stott tem um livro que diz o seguinte, que o título é Crer também é pensar. Nós não somos seres irracionais. Então a presença de Deus, ela entra na nossa vida primeiro através dos nossos pensamentos, através daquilo que eu penso. E Davi está dizendo o seguinte: ei, está faltando alguma coisa, ei, eu estou começando a ficar, Davi não, o filho de Corá, ei, está faltando alguma coisa, eu estou sentindo uma sede. Aí ele está dizendo, assim como a minha alma tem sede de ti, de quê? Do Deus vivo, aquele que vai me fortalecer, aquele que vai me dar vida. A água, ela é tão importante, que assim, você consegue no máximo, ficar 3 dias sem tomar água. A partir a partir do momento que você passa esses 3 dias sem tomar água, o que acontece? Você fica desidratado, você fica, por exemplo, quando Jesus fez 40 dias de jejum, a Bíblia diz que ele não comeu, a Bíblia não diz que ele não bebeu, foi 40 dias sem comer, mas não foi 40 dias sem beber, porque nós conseguimos como ser humano, ficar até 3 dias sem tomar água. A partir de 3 dias você começa a entrar em um processo que pode te levar à morte, por não hidratar o seu corpo. E quantas pessoas estão dias, semanas, quem sabe meses, sem beber da fonte da água viva, sem beber do próprio Deus, sem beber do próprio Jesus, com sede. Isaías 55, versículo 1 diz: ó, todos vós que têm sede, vinde a mim e beba. É por isso que somente levantar as mãos no culto de domingo não é suficiente para hidratar a nossa vida espiritual. Nós precisamos de mais. Nós precisamos estar próximo
a fonte da água viva. Então quem tem sede de Deus, ele tem uma expectativa pela presença de Deus. A Bíblia diz o seguinte, o salmista vai dizer o seguinte: assim como a costa, ela sabe que é questão de sobrevivência, chegar em um rio, chegar em uma água corrente, para que possa levar o seu odor, tem que ter uma expectativa nossa, de entender que estar na presença de Deus, ter a presença de Deus na nossa vida, é questão de vida ou morte espiritual. A pergunta que eu faço para cada um de nós é: como está a sua comunhão com a presença de Deus? O desejo intenso pela comunhão com Deus deve ser a marca de todo crente. Eu não posso dizer que amo a Jesus se eu não tenho sede pela presença dEle. Eu preciso ter essa sede. Hoje, a maioria das pessoas, todo mundo anda com a sua garrafinha de água para se hidratar. É assim ou não? Por que é que com Deus é diferente? A gente espera 7 dias, a gente espera o domingo para vir se hidratar, e depois passa a semana inteira sem beber da água da vida. Sabe o que eu estou falando aqui para cada um de nós nessa noite, irmão? É que nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. É por isso que muitas pessoas estão, atrofiando, como uma planta que antes era bonita. Aí você olha o rosto, a atitude de algumas pessoas, e você vê que antes era cheio de vida, e hoje caminha murchando. Sabe o que é isso, irmão? Não é a igreja, não é a comunhão com os irmãos, mas talvez seja sede da presença de Deus. Porque quando nós estamos cheios da presença de Deus, como o salmista, ele vai dizer que nós somos comparados a árvores plantadas junto ao ribeiro de água, que no tempo certo ela produz o fruto. Passa seca, passa tempestade, passa dificuldade, mas como ela está ali bebendo da água daquele riacho, pode passar o tempo de seca que for, pode passar o tempo de escassez que for, mas ela vai estar sempre viçosa, ela vai estar sempre bonita. Sabe por quê? Porque ela está bebendo da água da vida. Ela não vai dizer: não, é porque nós estamos no verão, eu estou murchando. Não, ela não vai murchar, a expectativa não vai murchar, o rosto dela vai continuar brilhando. Por quê? Porque ela está conectada, bebendo da água da vida. O profeta Jeremias alerta o povo de Israel sobre 2 crimes cometidos por eles. E parece que Jeremias está falando na nossa atualidade. Parece que Jeremias está entregando uma carta para a gente hoje. Ele diz lá em Jeremias capítulo 2 e o verso 13: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva. A fonte da água viva não é conferência, não é o cantor do momento, não é o pregador do momento, porque tudo isso passa. Você vai ver que muito da minha época, eu pensei que ia durar para todos sempre. Era a época do pastor Cirilo, Santa Geração, né? Era a época do David Killian, era a época da Nívia Soares, né? Da época Casa de Davi.
A gente ouvia tudo isso, e a gente dizia, não, vai durar para sempre, mas qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de evento, não, hoje é as paredes pretas, mas amanhã pode ser, aqui não, nós não entramos, é cinza elefante, tem que lembrar para vocês, não é preto aqui, é cinza elefante, mas isso não alimenta a nossa alma, isso não dura para sempre. Então, o Jeremias ele vai dizer, eles me abandonaram quem é a fonte da água viva, porque aquele que vai te alimentar, sabe quem é? É Jesus, é Deus, é a conexão que nós estamos com Deus. Eu já vi, você já viu, pelo menos sei lá, no YouTube, os cardumes de peixe. Você atira uma pedra, vai todo mundo para o lado. Pá. Você atira outra pedra, vai todo mundo para o lado. E aí eu vi uma galera, tipo, conferência tal, não sei de quem. Pá, todo mundo. Conferência lá não sei aonde. Todo mundo. Pastor fulano vai vir. Todo mundo. E aí vai para um lado e para o outro. E eu falava para o pessoal, você vai ver onde isso vai dar. Isso não dá em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque se a gente não bebe a água no local correto, a gente acaba morrendo de sede. Não é conferência, isso é bom, é legal, né? Mas é assim, é tipo uma Coca-Cola, para quem gosta de tomar. Não pode tomar sempre. Você não pode dizer que a Coca-Cola ela vai te hidratar. Não. Você não pode dizer que nem o comercial da Coca-Cola diz assim que ela mata a sede. Você toma assim, mate a sua sede com Coca-Cola. Eu tomo aquilo lá, mas daqui a pouco eu tenho que tomar água. Porque o que mata, né, o que mata a sede não é a Coca-Cola. O que mata a sede não é o suco, não é o Dolly. Né? Todos estão contra mim, mas nós somos brasileiros e nós não desistimos nunca. O Dolly. É legal também o Dolly, mas não mata a nossa sede. O que mata a sede é água. Eu gosto de tomar essa água aqui, irmão. Todo dia, todo culto você vê eu tomando essa água aqui, ó. Água com gás. Mas você sabia que nem essa bendita água com gás ela não mata a sede? Sabe por quê? Porque tem mistura. O que mata a sede é a água pura. O que mata a sede não é água com gás, não é água com mistura. O que mata a nossa sede não é a mistura. O que mata a nossa sede é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. O que mata a nossa sede é a unção do Espírito Santo na nossa vida. Sem mistura, é puro, é aquilo que Deus tem para nos dar. Jeremias vai dizer, o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro crime, eles me abandonaram, a fonte da água viva. E qual o segundo crime? Ele diz, cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retém água. Cisterna é poço. Cavaram os seus próprios poço. Eu estou oferecendo água da vida, Deus está dizendo, mas eles cavaram poço. Eu estou oferecendo algo que vai te dar vida, mas eles estão procurando vida em outros lugares. Eles estão fazendo seus próprios poços, estão achando que vão ter vida. E Deus vai dizer 2 crimes. Primeiro, se afastaram de mim. E segundo, cavaram suas próprias cisternas. Quem não tem expectativa para um encontro e não se prepara para ele, sempre acaba procurando resposta em lugar errado. Quando você vir para adorar a Deus, venha na expectativa para um encontro com Ele. Porque quem não tem expectativa de um encontro, sempre acaba procurando respostas em lugares errados. Amém? Segundo, quem tem sede de Deus,
confia em sua fidelidade em tempos difíceis. Salmo 42, verso 3 diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: aonde está o teu Deus? De manhã cedo, nós apresentamos uma criança aqui, a filha do Juca, Isabela, né? Filha do Juca. Olha, eu estou ficando bom na memória, hein? Juca Biloba. Lembrando da menininha, chamei o nome dela uma vez. Nós estávamos aqui de manhã cedo e ela contou o seu testemunho. Ela disse o seguinte, que ela teve 3, não foi uma, 3 gestações, perdeu as 3. Ela poderia ter perdido a esperança. Ela poderia dizer que Deus era ruim, eu quero me afastar de Deus. Mas ela continuou confiando na fidelidade de Deus em tempos difíceis, sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas. E hoje estava apresentando a sua filha. Eu falei de manhã que, esqueci o nome da filha, da irmã, a Jéssica. A Jéssica, a esposa do Diego, ela teve a criança, e a criança faleceu. E nós fomos lá, eu não lembro bem se era Itatiba, que é onde foi? Vinhedo. Nós fomos fazer o velório da criança lá em Vinhedo. E lá no momento da minha fala, eu olhei para ela e falei assim: olha, confie em Deus, confie em sua fidelidade. Deus me usou naquele dia para falar para ela: daqui a 1 ano você estará com uma criança nos seus braços. 1 ano depois, ela estava com a criança nos braços dela. Então quem tem sede de Deus, ele confia na fidelidade de Deus em tempos difíceis, em momento de dor, em momento de dificuldade. A gente tem que entender, Deus ainda é fiel. Acontecem muitas coisas na nossa vida e nós não entendemos o motivo de acontecer essas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não te abandonou, Deus não esqueceu de você, aleluia. Deus não parou de olhar para você, Ele continua sendo fiel. Uma das frases que eu sempre aprendi, que eu uso em oração, no momento de maior dor, no momento de tristeza, no momento onde eu olho e parece que eu quero desanimar de tudo, no momento, muitas vezes, que eu estou desanimado, eu olho para Deus e digo: Deus, independente daquilo que estiver acontecendo, nada muda entre nós. Eu continuo confiando em Ti, eu continuo te dando graça, eu continuo acreditando que o Senhor é fiel, e através da Tua fidelidade, eu não sei o pensamento que o Senhor tem sobre mim, eu não sei os planos que o Senhor tem a meu respeito, mas uma coisa eu sei: tudo aquilo que o Senhor pensa a meu respeito é coisa boa, porque o Senhor é fiel. Diga: Deus é fiel. Repita: Deus é fiel. Dá um glória a Deus aí, meu amado. Não importa, aleluia, não importa a dificuldade que eu esteja passando, sabe, a gente só vai entender, você só vai entender aquilo que está acontecendo hoje, quando você estiver no futuro, porque no futuro, quando você olha para o passado, você começa a entender que as peças estão se encaixando, que o propósito de Deus na tua vida, ele está se formando. Então hoje eu não sei ainda o que está acontecendo. Por exemplo, quando você olha a vida de Moisés, Moisés estava ali todo numa boa, ali sendo adotado pela filha de Faraó. De repente Moisés faz uma besteira lá e fica 40 anos no deserto. Deus, mas o Senhor ia, sabe, me usar. Eu estou com 40 anos no deserto. Ele não sabia o que estava acontecendo quando ele estava passando por aquele deserto, até que o deserto, os 40 anos
passa, e aí Deus tem um encontro com ele, e é como se Deus dissesse para Moisés: Moisés, você não entendeu, mas os 40 anos que você estava no deserto, eu estava te preparando para algo maior. Meu amado irmão, confia, somente confia. Aquilo que você está passando hoje, Deus está te preparando para algo maior, porque a palavra de Deus, ela diz: porque essa leve e momentânea dificuldade, ela produzirá em vós um peso eterno de glória de Deus na nossa vida. Aleluia. Terceiro, quem tem sede de Deus tem saudade de se alegar na presença de Deus. Verso 4 do Salmo 42 diz: quando eu me lembro dessas coisas, eu choro de angústia, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria. O salmista estava dizendo: olha, quando eu olho para o meu passado, eu vejo a tua fidelidade. Quando eu olho para o meu passado, eu lembro da tua presença no meu passado. Você lembra, amado? Eu estava contando de manhã assim, gente, quando eu me converti, e eu via Deus descendo num culto, numa igrejinha pequena, onde eu congregava, que era talvez menor do que esse espaço aqui. Mas quando a presença de Deus descia naquele lugar, crianças, sei lá, de 4, 5 anos, eram batizadas no Espírito Santo e recebiam o dom de falar em línguas e começavam a profetizar dentro da igreja. Uma profecia que vinha de Deus. E não era profecia tipo: olha, Deus vai te dar uma chave, eu estou vendo uma chave na tua mão. A profecia que as crianças, usada por Deus, muitas vezes falava para a gente: olha, coloca a tua vida em ordem. Deus está vendo o que você está fazendo, Ele quer te abençoar, mas se você não colocar a vida em ordem, eu vou começar a te confrontar no meio de todo mundo. Quando se levantava um profeta, irmão, na igreja, para dar uma profecia, a gente se escondia debaixo do banco, porque a gente não entendia que era casa que Deus ia dar, que era mansão, que a gente entendia que Deus ia nos confrontar, através daquela criança, e dizer: ei, eu vi o que você fez no final de semana passado. Só que aquilo ali deixava a igreja avivada. A presença de Deus naquele momento matava a nossa sede. A gente tinha sede da presença de Deus. Então quem tem sede da presença de Deus tem saudade da presença de Deus na nossa vida. Quarto, quem tem sede de Deus examina o seu próprio coração. Salmo 42, verso 5 diz: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Você já imaginou? O salmista, ele estava conversando com ele mesmo, andando na rua e falando: e aí? Por que você está triste, minha alma? E alguém passava assim e falava: esse cara está louco. Só que ele estava fazendo uma autoanálise. Ele estava olhando para dentro dele e dizendo: qual que é o motivo de você estar triste? Por que que as coisas não estão dando certo? Por que você não encontra alegria? Porque você acordou hoje e você não
não está alegre, você está vivo, porque você almoçou hoje, tomou café, tem uma cama gostosa para dormir, um cobertor aquecido para se aquecer, e você não está alegre. O salmista diz: por que você está triste, ó minha alma? Talvez se a alma dele respondesse, se falasse com ele também, ia dizer: porque eu tenho sede de Deus, porque você está afastado de Deus, porque você está afastado da fonte da água viva, porque eu tenho sede da presença de Deus, é por isso que eu estou triste. Em algum momento, não conseguimos compreender como estamos, ou nos sentimos perdidos. Salmo 139 vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conheces a minha intenção, vê se há em mim algum caminho mau que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Você teria coragem de fazer essa oração? Dizer: Deus, sonda-me, me examina, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isaías capítulo 6 vai dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, as suas vestes enchia todo o templo. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele está fazendo uma autoanálise. Quem tem sede de Deus, examina o seu próprio coração, a sua própria vida. Sabe quem vai trazer a alegria? Quem vai matar nossa sede, irmão? É Jesus. É Ele que pode matar a nossa sede. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. Eu quero orar para aqueles que entenderam aquilo que Jesus Cristo está dizendo, aqueles que entenderam aquilo que a Bíblia diz. Jesus Cristo, certa vez, no último dia da festa do tabernáculo, eles tinham um ritual, onde eles saíam do templo, e eles voltavam, carregando uma vasilha com água. Durante todos os dias, no último dia, Jesus Cristo disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque rios de águas vivas brotarão do seu interior. Ou seja, você vai começar a ter vida de novo, porque o rio de Deus vai começar a fluir do nosso interior. Se essa palavra falou no seu coração, e você diz assim: Deus, eu quero beber dessa água, quero beber dessa fonte, Senhor, eu quero ter vida de novo, eu quero hidratar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Eu quero convidar você a vir no altar. Eu quero orar juntamente com você e pedir para que Deus possa saciar a nossa sede. Aleluia. Eu sei que você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus está dizendo: ei, chega mais. Sabe aquela visão que Ezequiel teve? Quando o anjo, Ezequiel está de frente a um rio, o anjo olha para Ezequiel e diz: ei, sai do raso, entra no rio. Ezequiel meio tímido assim, a Bíblia diz que ele entra,
e a água começa a molhar a ponta do pé. Aí o anjo diz: ei, tem mais, entra. Ele meio tímido ainda, ele começa a entrar, diz que a água bate no joelho. O anjo diz: tem mais. A água bate na cintura, a água bate no lombo. Depois Ezequiel gosta tanto daquilo, que ele entra de uma vez. E a Bíblia diz que a água já cobre o Ezequiel. Que Deus está falando para mim e para você nessa noite, convidando eu e você para que a gente possa sair da nossa superficialidade, porque os milagres de Deus estão nas suas profundezas, no relacionamento, que vai além da superficialidade. Eu sempre digo: o peixe grande está no fundo. No raso você vai encontrar aqueles lambari no máximo, mas o milagre de Deus maior, ele está, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais e maior é o teu milagre. Então o altar está aberto. Enquanto o menino louva aqui, sai do seu lugar, eu quero orar com você nessa noite. Aproveita, não espera ninguém. Se Deus falou com você nessa noite, não espera o fulano vir, foi você que Deus falou. Ah, eu estou esperando alguém ir primeiro, então eu vou aqui primeiro. A Bíblia diz que quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, nós não devemos endurecer. Deus tem o melhor para você, irmão. Deus está dizendo para você: olha, aquele que tem sede, venha a mim, beba. Porque se você crê, como diz as Escrituras, rios de águas vivas brotarão do seu interior. Venha, venha, venha. Se você entrou aqui nessa noite e não entregou a vida para Jesus, levante a sua mão e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero orar por você. Aproveita a oportunidade. Pode vir, comece a falar com Ele. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. O Senhor quer nos renovar nessa noite. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O salmista, ele diz: assim como a corça anseia, tem desejo pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. Eu quero orar com você. Feche teus olhos aonde você está. Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir neste momento, Pai,
que no nome de Jesus Cristo, teu Filho, o Senhor possa, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, derramar da tua graça, do teu poder, da tua glória, do teu Espírito Santo, que nessa noite, Pai, o Senhor venha renovar, meu Deus, as nossas forças, Pai. Como a tua palavra diz no livro de Isaías, capítulo 40, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, Pai. Em nome de Cristo Jesus, renova a nossa força, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós queremos beber, ó Deus, da tua presença. Queremos renovar, meu Deus, a nossa vida espiritual, meu Pai. Queremos ter, ó Deus, como a tua palavra diz, ó Deus, aqueles que creem em ti, como diz as Escrituras, rios de águas vivas brotarão do seu interior. Então, ó Deus, que nessa noite, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, estender, ó Deus, das tuas mãos. Renova nessa noite, Pai. Mata, meu Deus, a nossa sede espiritual, meu Deus. Como o profeta Jeremias disse: 2 erros o meu povo fez contra mim. Me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas próprias que não podem matar sua sede. Que o Senhor nesta noite, Pai, possa matar a nossa sede. Que rios de águas vivas, Deus, comece a brotar da nossa vida. Espírito Santo, que o Senhor continue curando. Cura nessa noite, Pai. Restaura, ó Deus, famílias. Restaura, ó Deus, pessoas, Pai. Torna, ó Deus, a nos dar a alegria no nosso coração, a alegria da tua vida, Pai. O Espírito de Deus abençoa a tua igreja. Renova a nossa força. Coloca, ó Deus, um cântico novo nos nossos lábios, Pai. Que essa semana seja uma semana extraordinária. Que essa semana seja uma semana onde nós possamos sentir o cheiro da presença do Teu Espírito Santo de Deus. Que essa semana seja uma semana onde possamos matar a nossa sede espiritual. O Espírito Santo, fala com Ele nessa noite. Diga: Senhor, me renova, Senhor. Renova, Senhor. Cria, Senhor, em mim o espírito puro. Renova em mim, ó Deus, o espírito inabalável. Não retire de mim o teu espírito, mas torne a dar a alegria da tua salvação. Como a tua palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco durante toda essa semana, quem se levantará contra nós? Como a tua palavra diz, quem intentará contra o ungido do Senhor, se é Ele que justifica? Então, que o Senhor possa abençoar a tua igreja. Nós te louvamos. Que a graça de Deus Pai, que a consolação, aquele consolo que traz alegria para a nossa alma, que é a consolação do Espírito Santo,
E o amor de Jesus, aquele amor que levou Ele a se sacrificar por nós, seja derramado na vida da tua igreja, daqueles que estão nos vendo pelas redes sociais, hoje e para todos sempre. Que a igreja que crê, que a igreja que recebe, diga amém. Deus abençoe sua vida, ótima semana, vai com Deus.